Fala, meus amigos! Finalmente de volta depois de muitos meses com esse canal parado, muita coisa aconteceu. E você que me conhece, eu sinceramente não tenho muito o que falar. O YouTube, ele é um trabalho, ou ele é o seu trabalho principal, ou ele é o seu trabalho secundário. No meu caso, ele era o trabalho secundário. Quando a minha vida pessoal não estava dando para sincronizar com a minha vida aqui dentro do YouTube, eu simplesmente não achava motivação para continuar o canal. Principalmente depois que vocês sabem quem venceu as eleições aqui no Brasil. Infelizmente a gente não tem mais notícia boa e eu não sou muito a favor desse negócio de bater é muito mais fácil do que defender. Então realmente é muito fácil falar mal do governo Lula, mas apontar simplesmente o que está de errado no governo Lula não é mais o suficiente. Hoje você fala, sei lá, que o quilo do frango está aumentando, a pessoa vai falar, não, mas o aumento, na verdade, está abaixo de não sei o quê. Tá todo mundo aprendendo com a Miriam Leitão, né? Teve aquela manchete lá do desemprego, que desemprego aumentou, mas mercado de trabalho é melhor do que o último trimestre do governo Bolsonaro. Ou alguma coisa desse tipo. Então é tudo narrativa, não adianta mais você simplesmente apontar algo de errado. Eles sempre irão comparar com alguém que eles não gostam, até que eles consigam eliminar todo mundo que é Bolsonaro, todo mundo que é direita, todo mundo que é liberal, para daí sim conseguir colocar apenas os deles ali e eles começarem a degladiar entre si. Até lá, eles vão continuar passando pano e defendendo as próprias ideias, entre aspas, né? Até o final. Então, você entende que agora bater já não é mais tão fácil, não é mais falar, ó, o Lula é corrupto. Você sabia que você votou num presidente corrupto? Não, mas o Bolsonaro também é corrupto. É assim que as discussões da política funcionam hoje. Você arrumar ânimo para conseguir comentar esse tipo de coisa é realmente difícil. Eu não sei exatamente o que me motivou a começar o canal de novo e eu espero continuar. Mas enfim, o vídeo de hoje, o Lula teve o seu primeiro pronunciamento oficial. Nós vamos assisti-lo juntos e ver o que a gente consegue comentar disso, beleza? Deixa eu colocar meu fonezinho aqui e vamos passar aqui para o vídeo do Barba. Deixa eu mudar a câmera aqui para vocês poderem ver a legenda, porque o cara fala português, mas é meio presa a língua, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui. Amigos e minhas amigas, amanhã, 1º de maio, é dia de homenagear o povo trabalhador do Brasil. Vocês que trabalham nas fábricas, na construção civil, nos bancos, nas lojas ou nos escritórios. Vocês trabalhadores de aplicativo. Vocês microempreendedores. Vocês que trabalham na lavoura, nas escolas, nos hospitais. Vocês, jovens que estão dando os primeiros passos no mundo do trabalho. Vocês, aposentados e pensionistas, que ao longo de uma vida inteira ajudaram a construir o Brasil com o fruto do seu suor. Não importa a profissão ou o local de trabalho. O importante é que vocês são os responsáveis pela geração da riqueza do Brasil. Daí você já percebe que é uma indireta. Ele fala trabalhadores responsáveis pela geração de riqueza. O que ele está falando aqui é que o empresário não é aquele que gera riqueza, é apenas o trabalhador. Uma pessoa normal, que ela não está contaminada por pensamentos políticos, por ideologias políticas, ela fala, não é nem só o funcionário, nem só o empregador que gera riqueza, é um conjunto. Da mesma maneira que o trabalhador, o funcionário, ele empresta a sua mão de obra e recebe um dinheiro em troca disso, o cara que está assumindo esse risco, que está o contratando e pagando por isso, também está construindo riqueza. Porque ele provavelmente algum dia ele já foi trabalhador, ele juntou o dinheiro para poder abrir um negócio, entrou em contato com fornecedores, assumiu o risco, colocou o dinheiro dele, muitas vezes um dinheiro que ele mesmo não tem, depende de empréstimos para poder comprar uma linha de máquinas, por exemplo, se ele for abrir uma fábrica, se ele for trabalhar na zona rural, ele precisa de equipamento para poder fazer a colheita. Então, uma pessoa normal, que não está contaminada com todo esse espectro político, ele entende que todos os brasileiros em conjunto geram riqueza. Mas não, daí ele coloca aqui, trabalhadores responsáveis pela geração de riqueza. Aquele cara que quer passar pano, ele vai falar, não, mas ele está falando de todos, inclusive dos empresários e não sei mais o que. Mas a gente sabe o que ele tem falado ultimamente, a gente sabe o que o socialismo fala nas suas entrelinhas, de que o trabalhador ele é explorado.
Se você acompanha esses canais de corte, por exemplo, Flow Podcast, etc, etc, você vai ver que tem alguns comunistas que estão sendo entrevistados por esses podcasts defendendo justamente isso, de que o capitalismo é ruim porque o trabalhador é explorado pelo mega empresário. É explorado pelo burguês. Na verdade, não é uma troca justa. Ele está oferecendo o serviço dele, mas aquilo que ele está produzindo não está ficando com ele, então aquilo não é bom. É um pensamento assim um pouco deturpado, porque você não precisa demorar muito para chegar à conclusão de que se o trabalhador não tiver quem o contratá-lo, se não tiver alguém para fornecer as ferramentas necessárias para que ele consiga aplicar a sua mão de obra, ele não vai ter um trabalho, consequentemente ele não vai ter uma renda. Então, trabalhadores responsáveis pela geração de riqueza. A gente sabe exatamente a quem o Lula está se referindo. Vocês se lembram das conquistas que tiveram quando governamos o Brasil? Geração recorde de emprego, salário mínimo crescendo acima da inflação. Não, e você percebe, olha o que ele fala, olha o que ele fala. Geração recorde de emprego, trabalho. O importante é que vocês são os responsáveis pela geração da riqueza do Brasil. Vocês se lembram das conquistas que tiveram quando governamos? Vocês se lembram das conquistas que tivemos quando governamos o Brasil? Ele começa, numa boa parte do discurso dele, ele antes de falar dos feitos que ele fez ou que ele pretende fazer, ele relembra novamente o discurso que ele fez na campanha. Não, vocês se lembram como foi lá o nosso primeiro mandato, nós fizemos isso. Então ele, mais uma vez, ele sabe que o negócio não tá bom e ele pede a sua confiança. Ele fala, ô, seu panaca, seu idiota, seu retardado. Você não lembra como é que foi lá atrás? Vai ser a mesma coisa agora. É isso que ele tá falando pra você. Não importa que as coisas estejam ruins agora e que tá piorando. É aquela questão, né? Vai piorar um pouquinho até melhorar, mas a gente sabe com quanto será que vai piorar até melhorar. E se melhorar, né? Mas beleza. Governamos o Brasil. Geração recorde de emprego, salário mínimo crescendo acima da inflação, direitos trabalhistas garantidos. Tudo piorou nos últimos anos. O emprego sumiu. Ainda tá falando mal do governo passado, beleza. Os salários perderam o poder de compra. A inflação... Ignorou completamente a questão sanitária que nós vivemos. Nenhuma surpresa, né? Todo esquerdista comenta justamente isso. A questão sanitária não é responsável por nada do que aconteceu no Brasil. Ela simplesmente estava de passagem, não teve influência alguma, mas beleza. A inflação subiu, os juros dispararam. Direitos conquistados ao longo de décadas foram destruídos de um dia para o outro. E não menciona que direitos são esses. Até onde eu sei, no que diz respeito à questão trabalhista, as coisas parecem estar até um pouco melhores. Se eu não me engano, a última coisa que mudou assim de fato, assim, que foi uma coisa assim meio inesperada, foi na reforma trabalhista que o Temer fez, que você agora pode dividir as suas férias em 3 caso você seja CLT. Eu acho que você não tinha essa opção antigamente. Você tinha que trabalhar aos 30, não sei nem se você podia vender alguma parte, mas aí eu sei que mudou alguma coisa ali, e aí ele simplesmente joga essa bomba aí, ó. Direitos conquistados ao longo de décadas simplesmente, ó, puf, sumiram. Não mencionou quais foram esses direitos, mas beleza, vamos lá. Poucas vezes na história o povo brasileiro foi tratado com tanto desprezo e teve tão pouco a comemorar. Felizmente, esse mau tempo ficou no passado. O Brasil voltou a reconhecer... Então ele já falou que ficou no passado, já falou que as coisas melhoraram, então. As coisas já melhoraram. Então, ele vai falar aqui os feitos do governo agora. Agora o negócio vai ficar bom, vamos ver. O papel fundamental do povo trabalhador na construção do futuro do Brasil. Desde o primeiro dia desse terceiro mandato que vocês me concederam, tenho trabalhado para consertar e reconstruir nosso país. Recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras é prioridade do nosso governo. Ó, já vai bater metade do pronunciamento, o cara ainda não falou o que ele fez pelo país. A começar pela valorização do salário mínimo, que há 6 anos não tinha aumento real e vinha perdendo o poder de compra dia após dia. Mas já estamos começando a reverter essa perda. A partir da manhã, o salário... Meu irmão, o salário mínimo vai ser... Meu irmão, vai colocar 1.800 nesse salário mínimo agora. Agora eu vi vantagem. Agora eu faço L, meu irmão. Agora vai ser o L. O salário mínimo passa a valer R$1.320 para... R$1.320, meus amigos.
1.320. Não, mas quanto que era antes? Devia ser R$ 1.000, né? Era 1.302. E daí você pensa, não, o Lula ele vai esconder esse fato, ele vai falar que é só 1.320. O Lula não é tão cara de pau assim, não é mesmo? Vamos conferir. Para trabalhadores, ativa e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real. Meu Deus do céu. Ai, não. Vocês viram a cara do Lula quando ele falou, é um momento pequeno, mas... Caraca, não vou perceber isso de novo. Pensando a reverter essa perda. A partir da manhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores, ativa e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real. É um aumento pequeno. Mas real, quer dizer, ele aumenta R$ 18 do salário mínimo e ele arruma um jeito de falar, não, mas na verdade isso é bom. Eu vou pegar aqui um índice que se você passar na rua de 10 pessoas que você perguntar, 8 não vão saber explicar o que significa inflação. Por que você ter um aumento real sobre as coisas, ou seja, um aumento acima da inflação, é algo bom ou ruim? Essas pessoas elas não vão saber. Ela coloca isso, ou melhor, o Lula coloca isso, que é a munição que ele dá para os seus militantes. Ele quer que os seus papagaios fiquem repetindo isso nas redes sociais, porque eles precisam manter a militância ativa. Eles precisam manter esse véu da imagem do Lula intacto. Eles precisam continuar falando, não, olha só, ele teve aumento real, no governo Bolsonaro não teve isso. Apesar de que o aumento do salário mínimo que o Bolsonaro deu foi maior do que R$18, eles querem tentar fazer parecer de que um aumento de R$18 é melhor do que o aumento que o Bolsonaro deu. Vocês entendem o bizarro? E daí você passa na internet e você vai ver a galera defendendo, você vai ver os militantes, os extremistas falando sobre isso. Esses caras você até entende. Não dá para entender o cara que está na ponta. O trabalhador, de fato, que ganha um salário mínimo, o rapaz humilde, que às vezes já tem uma família grande, mas e não tem muito com que se sustentar, recebe um salário mínimo, a esposa não trabalha, ou uma mãe solteira, por exemplo, que não tenha nenhuma renda além da sua própria, essa pessoa ainda continua defendendo o Lula, porque de alguma forma... Assim, ou eu tô falando besteira, vai ver esse pessoal já largou de mão. Talvez eles só pensem que todo político é safado e não estão nem mais aí, e se votou no Lula tá bom, se não votou também tá bom, se votou no Bolsonaro tá bom, se não votou tá bom. Mas é realmente complicado. Como é que você convence uma pessoa que tem que pagar contas, que tem que alimentar a sua família, de que R$18 é um aumento bom? Você chega pra ela e fala que nem o Lula. Não, é um aumento pequeno, mas pelo menos é acima da inflação, não é mesmo? Tem que ser muito cara de pau para fazer um negócio desse, né? Aí eu tenho que concordar com o Lula que é um ponto positivo do político. Ele tem que ter essa cara de pau. Porque não é qualquer um que consegue vir com essa cara de... Para não falar... Vamos falar cara de pau de novo mesmo. E abrir os bracinhos, pronunciamento oficial com essa musiquinha. É um aumento pequeno, não é, meus amigos? Mas... assim, é rir para não chorar, né? Acima da inflação, pela primeira vez depois de 6 anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso. E ele faz questão de colocar 6 anos. Você vê que ao tempo todo é aquela luta política, né? Quando você pega 6 anos, são os 4 anos do governo Bolsonaro, mais os 2 anos do governo Temer. Então, ele ainda se exime de falar mal do governo Dilma. Você vê que é um time contra o outro. Eu vou defender o meu time até o final. E as pessoas acham isso normal. As pessoas acham isso normal. Se a Dilma fez alguma coisa errada, por que ela mesma não vem a público e fala, olha só, essa parte aqui eu errei? Por que o Lula não vem a público e fala, nessa parte aqui eu errei? Porque é o meu time contra o seu time. O meu time nunca está errado, o seu sempre está. E as pessoas acham que política se faz dessa forma. A oposição ela está ali para acabar com tudo, e o que está no governo está ali para falar que tudo que é dele é bom e nada mais presta. Talvez eu esteja sendo um pouco ingênuo, tipo, tem como fazer política de outra forma? Não sei, não sou político, mas
Mas que isso com certeza está errado, está. Eu entendo um político fazer isso, eu não entendo é um militante que não recebe nada por isso. Eu não estou falando daquele cara que está na folha de pagamento do PT. Estou falando daquele cara que não recebe nada por isso. Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação. Isso aí não significa nada. As leis, elas mudam o tempo todo. Você criar um projeto de lei colocando que o salário mínimo deva sempre ser aumentado acima da inflação, ele é bom para o pobre, não há dúvida disso. Mas do que adianta você aumentar o salário do pobre e você continuar aumentando imposto? Teoricamente, a inflação ela calcula o aumento dos impostos, mas vai saber, né? Tem tanto imposto sendo aumentado, será que realmente esse aumento foi acima da inflação? Será que realmente, a galera que comprava aí na Shine, por exemplo, que agora vai ter que pagar um imposto maior, com R$18 a mais, ela vai conseguir pagar esse imposto que está vindo? Tem print aí na internet, vídeo da internet da galera falando que fez uma compra de R$20 e foi taxada. Esse aumento de R$18 vai compensar isso? Isso está sendo calculado dentro da inflação? É complicado. Como acontecia quando governamos o Brasil. Estejam certos de que até o fim do meu mandato ele voltará a ser um grande instrumento de transformação social que foi no passado quando cresceu 74% acima da inflação. Foi graças a isso que milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza e abriram caminho para uma vida melhor. É preciso lembrar que a valorização do salário mínimo não é essencial apenas para quem ganha o salário mínimo. Com mais dinheiro em circulação, as vendas do comércio aumentam, a indústria produz mais, a roda da economia volta a girar e isso é uma outra coisa muito curiosa que eles falam. Se você propor de que você quer que o FGTS seja de total controle do trabalhador, daí eles vão falar que não. Porque qual que foi o motivo do Temer e do Bolsonaro liberarem o saque do FGTS? Por que foi criado o saque aniversário do FGTS? Não foi exatamente com essa justificativa? Não foi exatamente com a justificativa de que quanto mais dinheiro entrando e circulando, melhor para o país como um todo? Porque isso vai gerar emprego, no mínimo vai gerar mais emprego, vai ter mais renda na mão da pessoa, o dinheiro vai movimentar mais rápido. Então, vale para um, não vale para outro. Novos empregos são criados. Quero também anunciar outra medida muito importante. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há 8 anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000. Aí, ó. Eu não sei se você leu, mas ele falou isso na campanha dele. Ele falou que a isenção do imposto de renda seria para quem ganha até R$ 5.000. Quando você pega qualquer vídeo desse de internet, pode até ser esses aí do MBL, essa galerinha aí, que querendo ou não, eles fazem ali um confronto com o esquerdista, você vê que todos eles falam assim, não tem como ele cumprir tudo que está na campanha, porque ele não governa sozinho. Então, basicamente, quando o cara fala isso, ele está falando, não dá para confiar em tudo que o Lula fala. Quando ele fala que ele vai deixar a isenção de imposto de renda para R$ 5.000, você não tem que acreditar nisso. Pode ser que ele tenha intenção de fazer isso, mas ele vai fazer, você vai colocar ele no poder achando que ele vai fazer isso? Ele falou no governo dele que a isenção seria de R$ 5.000. Ele não falou quando que seria. Pode ser no último dia de governo, pode ser no mandato próximo, não é? Ele pode chamar tudo de um mandato só, não. No próximo mandato a gente vai fazer. Ele falou que ia ser de R$ 5.000, agora passou para 2.640. Quer dizer, em quem que a gente acredita, não é mesmo? E caso o Lula não cumpra essa promessa, que ele de novo, ele prometeu mais uma vez. Aquilo que você faz durante a campanha, ele está fazendo durante o mandato. Eu prometo que até o final do meu mandato, não falou quando, pode ser no 4º ano, pode ser no 3º, eu prometo que até o final do meu mandato a isenção de imposto de renda vai ser R$ 5.000. E
Vamos pegar aqui, e se isso não acontecer? Como que um esquerdista iria confrontar essa questão? Aqueles mais alienados iriam falar, por exemplo, que não, o Congresso Nacional não ajudou. Os bolsonaristas do parlamento não permitiram que isso acontecesse. Quer dizer, não existe histórico da galera de direita querendo que aumentasse imposto. A gente viu que, em grande maioria, as medidas do presidente Bolsonaro eram de isenção de impostos. Tanto que até arrumaram narrativas para falar que, na verdade, cortar imposto era ruim. Como, por exemplo, o negócio lá dos videogames. Não, na verdade, cortar imposto de videogame é ruim. Tem coisa mais importante para se preocupar. Daí, ele cria uma medida falando que até 5 mil reais as pessoas não vão pagar imposto de renda. Eles vão querer meter de que isso, na verdade, são os bolsonaristas que não estão deixando. Vai ser difícil engolir essa, hein, meu irmão? Vai ser difícil ficar com essa aí até o final. Mas beleza, até o final do mandato ele faz isso. Até o último dia vai ter isenção do imposto de renda. Pode acreditar. Meus amigos e minhas amigas, não haverá reconstrução do Brasil sem a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. O Brasil vai voltar a crescer com inclusão social e novos empregos serão criados. Pode estar certo de que o esforço do seu trabalho será cada vez mais reconhecido e recompensado. E o 1º de maio, que sempre foi um dia de luta, voltará a ser também um dia de conquista para o povo trabalhador. Muito obrigado e feliz 1º de maio. Aí, esse foi o Barba. Vamos olhar os comentários aqui rapidinho? Isso aí, continua ferrando o pobre. Tô gostando de ver. E daí ele colocou uma matéria aqui. Governo Lula corta auxílio gás de mais de 250 mil famílias. Adiantou aumentar o salário mínimo em R$18? Se cortou o auxílio gás, quanto a mais de gasto eles vão ter? Aí tem a camaradinha aqui falando que é crime fazer fake news, mas não diz exatamente qual que é fake news. Será que, se isso de fato estiver acontecendo, será que isso seria amplamente divulgado nas grandes mídias, principalmente na dona Rede Globo? Se aparecerem muitas famílias tendo seu benefício cortado? Tenho minhas dúvidas. E aí, uma previsão aqui, preço do gás deve subir 12% em maio. O quanto 12% é a mais do que os R$18 que o governo Lula deu para o salário mínimo? Será que isso está sendo computado aí dentro dessa inflação? Essa inflação aí foi calculada de que forma, meu Deus do céu? Porque as contas básicas incluem o gás. Se só o gás aumentou 12%, filho, já acabou esses R$18 aí de salário mínimo. Mas não vou pegar só a galera da direita, não. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui. Aproveitando seu primeiro pronunciamento em cadeia, só para lembrar que você nunca deveria ter saído de lá. Agora que eu vi, mano. Meu primeiro pronunciamento em cadeia nacional. Ah, eu não tinha visto isso, cara. Ah, sério que ninguém percebeu isso, meu Deus do céu. Meu primeiro pronunciamento... Primeiro não. Acho que você já deu outro já, pô. Tô lembrando daquela entrevista lá com a Mônica Bergamo, pô. Não foi com a Mônica Bergamo? Pô, aquela cadeia lá é uma cadeia nacional. Então a sua primeira entrevista foi lá, pelo menos. Ah, como é que eu tinha deixado isso passar, cara? Quando comecei a ler o post, fui direto na palavra cadeia. Depois entendi que era outra coisa, desanimei. Ai, meu Deus. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Como é bom ter um presidente. Aí, maluquinho já com o número 13, uma bandeirinha de arco-íris. Você já sabe que é da patota, né? Diretor de Educação do Síntese. O que é o Síntese? É o sindicato de mais de 25 mil professores. Então, você vê que não é uma opinião válida, porque todo mundo que é sindicalista vai ser a favor do Lula. Então, ele vai fazer alguma coisa boa, vai fazer alguma coisa ruim, vai estar o camarada lá falando bom. Então, enfim. Finalmente, o mínimo de 6 anos. Não sei o que isso significa. Meu primeiro pronunciamento em cadeia. Ai, galera, não perdoa mesmo, né? Ai, ai. Quando li cadeia, achei que você estava voltando para sua casa.
Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Você vê que é um pronunciamento repleto de hipocrisias, repleto de promessas falsas. Você vê que até os 2 minutos ali, ele ainda não tinha falado sobre feitos do seu governo. Ele apenas pediu novamente, com um discurso de campanha, para que você se lembre de como as coisas eram no passado. De que naquela época você viajava de avião, a empregada comia carne, etc, etc. Vamos lá, vamos colocar o benefício da dúvida de que isso realmente era muito bom naquela época. Você promete, você vai fazer o seu atual governo sempre pautado nas promessas, nas coisas que você conseguiu realizar lá no passado. Que tal você começar a realizar isso agora? Será que ele não teve a cara de pau de anunciar a redução do preço da carne? Que teve uma galera aí colocando que diminuiu, acho que 1% do preço da carne. Foi um negócio assim, e colocaram como se fosse a coisa, ó, foi pra isso que eu fiz o L, que não sei mais o que. Teve também aquela página da Choquei, página realmente nojenta. Você vê que é um negócio que tem que ter estômago para conseguir ler aquilo, que colocou que o preço do óleo de soja finalmente diminuiu, que agora está R$ 5,47. E aí quando você vai ver era uma promoção de apenas, válida apenas para um dia e até que durarem os estoques do supermercado Guanabara. Se você fosse em qualquer outro supermercado e até no próprio mercado Guanabara, em outro dia que não fosse aquele dia da promoção, o preço estaria normal. Quer dizer, tentando induzir as pessoas de que, olha só, realmente as coisas estão baixando. Pode não ter abaixado aqui no supermercado que eu estou indo, mas eu estou vendo aqui na página da Choquei que as coisas estão diminuindo. Esse é o vídeo, pessoas. Muito obrigado por assistir comigo, muito bom estar de volta. Vamos tentar manter uma frequência aí de vídeos, beleza? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e me dizer a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.